lá, mapa 299 do Código Eleitoral, são não sei quantos réus, não sei quantos fatos, é um gigante. Já estamos no ar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. E, para tanto, saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio José da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador eleitoral Roberto Fraga, desembargador eleitoral Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Minha saudação ao doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Fábio Venzon. Saúdo o doutor Josemar Riesgo, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação muito especial à nossa assistência. Passamos, colegas, de início e imediato ao primeiro processo da pauta, são embargos de declaração, número em prestações de contas, número 268340, de relatoria do eminente desembargador Armínio José da Rosa. Não havendo intervenção do Ministério Público por se tratar de embargo declaratório, eu passo desde logo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eminentes colegas desembargadores eleitorais federal, doutor Fábio Venzon, vice-procurador, doutor Josemar Riesgo, em nome de quem saúdo a todos os funcionários, aos advogados e a todos aqueles que nos assistem. Esses embargos de declaração, e aqui fazendo um xiste com o desembargador Silvio, eu também gosto de ler os processos, e sempre lembro aqui a verve finíssima, né, o desembargador Englert, que dos princípios processuais diz, olha, tem um que não está escrito, mas acho que é o principal. É importante ler os autos, né? É um princípio processual realmente não escrito, mas parece ser o principal. Eu tive a cautela de ler e reler todo o processo, né? Até porque não participei do seu julgamento e sempre sou muito preocupado com alguma subtração de direito da parte por questão formal. E aqui tive a oportunidade de assistir um voto magnífico, externando esse tipo de preocupação do nosso querido desembargador Silvio, nos embargos de declaração em assentado anterior. São 257 páginas do processo, então não foi muito trabalho. Em suma, o seguinte, na prestação de contas do embargante, foram glosados 3 itens. 2 com o tempo se ajeitaram, mas sobrou um, que é essa questão que me passou a preocupar, que diz com as candidaturas femininas e a disposição de recursos em relação a elas. E, no caso, foi isso. A candidata a senador repassou uma verba de 200 mil ao embargante candidato a deputado. E no prazo que lhe foi dado e o despacho foi de Vossa Excelência, presidente, dando-lhe 3 dias, ele pedira 15, mas foi dado para delay, ele não apresentou, principalmente, notas fiscais que levassem algum atrelamento da utilização desses 200 mil na confecção de peças de publicidade eleitoral das candidaturas, das 2 candidaturas. Seria a tal da dobradinha, né? Em que um candidato se junta a outro, aproveita a verba de uma das candidaturas em conjunto, do fundo eleitoral. Depois ele apresentou esses documentos, em parte, e guardo isso, deixo reservado. Não foram conhecidos por extemporâneos. E aqui os embargos aludem a omissão, mas não há omissão nenhuma. O acórdão examinou precisamente esse tema, consignou o prazo dado, consignou o desatendimento e entendeu que estava precluso. E, por isso, não ia conhecer dessa documentação apresentada extemporaneamente. De sorte que a inconformidade
do embargante, ela estranha a aclaratória. Ela desafia outra via impugnativa, mas não embargo de declaração, não se podendo aqui falar de qualquer omissão. Certo e errado, houve expressa apreciação e expressa definição. E estes alguns outros temas dos embargos de declaração, em grande parte vinculados a que não se olhara o que estaria sendo apreciado em relação à prestação de contas da candidata ao Senado. E nesse ponto, permite-me aqui trazer à colação exatamente o voto do eminente desembargador de Fenteller, em que examina com precisão e uma manifestação firme a respeito da irregularidade presente na prestação de contas da candidata ao Senado. Aqui, aliás, a emenda do embargante ficou pior que o soneto, né? Porque o voto do desembargador de Fenteller era candente ao definir e exteriorizar a gravidade da irregularidade na prestação de contas da candidata, que abrange, inclusive, esses R$200 mil. E, para minha tranquilidade do exame que fiz, as peças publicitárias elas correspondem ao reverso do que se poderia imaginar. Mais dão difusão ao candidato a deputado do que a candidata ao Senado, quando o normal das coisas se poderia imaginar o contrário, que a candidatura mais relevante tivesse maior proeminência na utilização das verbas ou no destaque desse material. É o contrário, não? É nitidamente secundária a participação da candidata ao Senado nesse material publicitário. Apenas isso acrescento, não como argumento decisório, mas apenas a exteriorizar minha tranquilidade de consciência em relação ao que foi definido. Com o que estou apenas explicitando, né, o julgado anterior, se o necessitasse, no mais desacolhendo a aclaratória. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Eu tive aqui um problema de conexão. Caiu. Estão me escutando? Sim. Tá, perfeito. É que eu estou sem... O visual não melhorou, presidente, mas esse eu acho impossível. Eu estou com problema de conexão aqui, vamos corrigir em seguida, mas felizmente mantive o áudio. Então, vamos prosseguir colhendo os votos. Agora, o desembargador Silvio Moraes. Como vota, Eminente presidente, minha saudação a Vossa Excelência, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da Corte, desembargador, os demais desembargadores, caro doutor Fábio, caro doutor Josemar, em nome de quem saúdo os funcionários, também uma... Congelou-se. Hoje a internet está nos judiando. Eu acompanho integralmente o voto do eminente desembargador. Muito bem. Desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, em seu nome, saúdo todos os colegas da Corte, saúdo o ilustre doutor Fábio Vezon, doutor Josimar Riesgo, em nome de quem também todos os servidores, a nossa assistência. O desembargador Armínio lançou um voto de muita qualidade, inclusive, penso eu, né, acrescentando até uma fundamentação que estava implícita, uma vez que realmente o caso não era de declaratórios, não houve omissão, e essa questão que a gente tem essa preocupação sobre a questão da cota, e recordo no julgamento, quando fizemos o julgamento antes do declaratório, já se examinava essa questão de que não havia a prova da dobradinha e o que estava nos autos era o contrário, confirmava o contrário. Então, com toda a tranquilidade, parabenizando pelo voto, acompanho o eminente relator. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, caros colegas, nobre procurador regional eleitoral, doutor Josemar Riesgo, a quem nos assiste, recebo todos a minha saudação. Senhor presidente, acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo de Fenteller. Eminente presidente, ilustres integrantes da Corte,
ilustre doutor Fábio, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Josemar, nosso diretor-geral que secretaria essa sessão, estimados servidores do TRE e todos que nos assistem. Foi bem lembrado pelo desembargador Armino, eminente relator deste feito. Eu me lembro bem deste caso. Os dois tiveram essa conexão, os dois processos tiveram essa conexão, o do candidato Kajar e da senhora que foi candidata ao Senado. Então, eu me lembro bem, foi bem lembrado, nós exploramos bem esse assunto. Não há nenhuma dúvida de que no mérito, e nem está aqui se discutindo o mérito, porque se trata de embargos de declaração, e aliás, como muito bem apontado pelo relator, não há o que aclarar, razão pela qual eu estou acompanhando. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associando a todos os cumprimentos já feitos pelos colegas que me antecederam, acompanho integralmente o voto do relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, a unanimidade acolheram parcialmente os embargos de declaração, apenas para agregar esclarecimentos ao acordo embargado, os quais são incapazes de modificar a sua conclusão. Decisão unânime. O próximo processo da pauta é uma prestação de contas de partido político do Diretório Municipal do PT de Porto Alegre. É o processo 007/96, de relatoria do eminente desembargador eleitoral Roberto Fraga. Com a palavra, o eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Josemar Riesgo, diretor-geral, em nome de quem saúdo todos os servidores, e uma saudação especial à nossa audiência. Em relação a esse processo, como referido, prestação de contas, Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, PT de Porto Alegre, abrangendo movimentação financeira do exercício 2017. A sentença julgou aprovadas as contas, com ressalvas, em razão do recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, oriundas de servidores públicos municipais, ocupantes de função de direção ou chefia, e determinou o recolhimento ao Tesouro do montante de R$ 3.297,50, sendo afastada a multa em razão da insignificância em relação ao montante arrecadado. O recorrente busca a aplicação retroativa da Lei 13.488, que passou a aceitar as doações feitas pelos filiados do próprio partido, mas a Corte aqui já por diversas vezes manifestou no sentido da retroatividade dessa alteração legislativa, até para assegurar o princípio da isonomia em relação àqueles que respeitaram o dispositivo anterior. Também alega inconstitucionalidade, quer dizer, também alega aplicação da anistia do artigo 55D da Lei dos Partidos Políticos, que essa Corte já por diversas vezes declarou a inconstitucionalidade. E, no caso, o valor representa apenas 1,23% do valor total arrecadado, que foi R$ 266.538,49. Sendo assim, correta a sentença quando aprovou com ressalvas, deixando, então, de aplicar multa e aplicar outras sanções. Nesse sentido, nós opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, renovando os votos iniciais, o meu voto aqui são 8 laudas, eu vou fazer uma síntese assim bem apertada mesmo, né? No que tange a preliminar, eu estou mantendo aquela decisão dessa Corte, né, puxada por um brilhante voto do colega desembargador Gerson, no sentido da inconstitucionalidade do artigo 55 da letra D, 55D da letra 9.000, na Lei 9.096/95. Então, estou mantendo a inconstitucionalidade dessa anistia, entre aspas, né? No que tange ao mérito, senhor presidente, né, eu estou mantendo a aprovação com ressalvas, eu estou fazendo uma pequena redução do valor a ser recolhido ao Tesouro. Eu faço isso em razão da entrada em vigência daquele permitivo, daquela excepcionalidade do parágrafo do inciso 5º do artigo 31 da Lei 9.096/95, ou seja, e após essa vigência, algumas contribuições, né,
que eram vedadas são permitidas pela nova redação. Faço e repito, essa excepcionalidade que essa corte há muito vem debatendo. Então, voto, senhor presidente, entre aspas, não disposto, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei nº 9096/95, incluído pela Lei 13.831/19, e no mérito voto pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalva as contas do exercício financeiro de 2017 no Diretório Municipal do PT de Porto Alegre e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 2.752,50. Ou seja, fiz uma redução de R$ 545. É como encaminho voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo de Effenteler. Senhor presidente, renovando as saudações anteriores, acompanho integralmente o voto do relator. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Armínio. Também. Desembargador Silvio Moraes. Desembargador Silvio. Acho que congelou de novo. A internet não está... A internet não está ajudando lá. Não. Agora entrou. Desembargador Silvio, como vota, desembargador? Desembargador Silvio. Vamos escolher o voto do desembargador Gerson. Acompanhe o relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Silvio, consegue me escutar? Ele deve estar sem áudio, senhor presidente. Deve estar sem áudio. Como não há nenhuma observação na rede, então está bem claro que o desembargador Silvio também está acompanhando o voto do eminente relator, já que não observei nenhuma declaração de voto ou divergência. Estou proclamando o resultado do recurso 007/96. Por unanimidade, declararam incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096 e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, determinando o recolhimento do valor de R$ 2.752,50 ao Tesouro Nacional. Está me ouvindo agora, desembargador Silvio? Está ouvindo? Não, acho que ele está sem... Bem, vamos dar continuidade. O próximo recurso a ser examinado foi interposto pelo PSDB, pelo diretório do PSDB, em prestação de contas. Recurso é número 003/22, e a relatoria é do eminente desembargador Thompson Flores. Com a palavra, o ilustre procurador, Dr. Fábio Venzon. Eminente presidente, renovando as saudações. Neste caso, recurso do PSDB de Santa Maria em relação à prestação de contas, ao julgamento da prestação de contas do Diretório Municipal relacionada à movimentação financeira do exercício 2018. A sentença julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo partido em razão do recebimento de recursos de origem não identificada e de fonte vedada. Oriunda, no caso das fontes vedadas, de servidores da administração ocupantes de cargo de chefia ou direção. Determinou o recolhimento ao Tesouro do montante de R$ 14.797,19, acrescido de multa de 5%. A agremiação recorre, dentre os argumentos do partido, estaria de que as contribuições foram realizadas através de boletos bancários gerados pelo Banrisul, sendo o banco responsável por identificar o pagamento e lançar os valores na conta corrente do partido. Nós abrimos uma preliminar, que até eu sei qual é a posição da Corte. A Corte provavelmente aqui vai manter sua posição no sentido de rejeitar essa preliminar, mas nós estamos ainda tentando sustentar isso no TSE, e porque a gente verifica determinadas situações, como nos autos, em que é reconhecida a irregularidade e não é aplicada a sanção prevista em lei, né? Então, e sem fundamentação, sem qualquer fundamentação. Então, diante dessa nulidade, pela ausência da fundamentação, nós temos, já há um bom tempo, a Procuradoria entende que se trata de uma questão, a aplicação da sanção se uma questão de ordem pública, que os processos eleitorais eles têm interesse público predominante, então seria uma questão de ordem pública, por isso poderia-se, e não seria o caso de
a anulação, na verdade, poderia, já desde logo, permitir o julgamento pela corte, porque a causa estaria madura, e ainda que em prejuízo, e por não ter havido recurso do Ministério Público, né, não se aplicaria aqui o princípio da vedação reformada sem impégios por causa disso, porque seria questão de ordem pública, enfim. Mas nós sabemos que a posição da Corte é contrária e, salvo engano, existe até a decisão do TSE monocrática também, no sentido de que haveria reforma sem impégios, então não seria possível. Mas nós ainda estamos tentando, então estamos ainda recorrendo. Né? Então, o que se pede é que a Corte apenas analise os fundamentos, né, ainda que seja para rejeitá-los, para que a gente possa ter o pré-questionamento e tal, e de forma a viabilizar o eventual recurso especial a ser Mas, então, tem essa preliminar de nulidade, de possibilidade de causa madura, para quê? Para que sejam aplicadas sanções de suspensão de cotas do fundo partidário de maneira proporcional. Né? E, em relação ao mérito, então, a unidade técnica testou esse recebimento de recursos de detentores de cargo de chefia e direção no valor de R$ 4.015. Né? Então, em relação a isso, não há o que corrigir na sentença, quando determina o recolhimento desse valor e a incidência de multa. Em relação a recurso de origem não identificada, a unidade técnica verificou que não estava esclarecido o CPF dos doadores no tocante ao recurso, ao montante de R$ 11.384,57. E o partido tenta repassar a responsabilidade para o banco, dizendo que competia ao banco informar. Né? A unidade técnica traz uma informação, folha 322, ID 4813333, no qual ela menciona que o banco foi oficiado e respondeu, né? E o banco, inclusive, disse o seguinte: não foram identificados pelos bancos os valores, inclusive, já relacionados pelo partido, pois o próprio banco menciona que os valores foram depositados sem registro e que só o partido mantinha o controle da identificação dessas pessoas. Então, assim, também não é suficiente o partido trazer uma declaração unilateral, dizendo essas pessoas foram as pessoas que contribuíram, então essas pessoas aqui que são os doadores. Se isso não corresponde aos extratos bancários, à informação bancária. Se na informação bancária isso não foi identificado, não é possível uma declaração unilateral do partido suprir. A Corte diversas vezes já disse isso. Inclusive, recentemente, ao decidir numa consulta sobre a possibilidade de pagamento através de boleto, né, a Corte decidiu que seria possível, né, o débito em conta, mas a responsabilidade é do partido que essa informação venha aos autos através do sistema bancário, através do banco. Né? E não pode o partido simplesmente se eximir e dizer que agora a responsabilidade é do banco, quando até o banco disse que os depósitos foram feitos sem registro e que a responsabilidade seria do partido. Então, em relação ao recurso de origem não identificado, também não merece reforma a sentença quando determina o recolhimento desse valor e a incidência da multa. A incidência da multa está correta, porque esse valor representa 19,60%, o valor total, recurso de origem não identificado e fonte vedada, representa 19,69% das receitas recebidas. Logo, correta a aplicação da multa no importe de 5%, que é mais ou menos esse percentual em relação ao valor máximo, que é 20%, né? Então, é mais ou menos esse percentual. Esses 20% aí equivale mais ou menos aos 5% de multa. Então, dito isso, o Ministério Público, preliminarmente, pugna pela nulidade parcial da sentença, com a possibilidade de julgamento imediato da causa. No mérito, pelo desprovimento do recurso, mantida a desaprovação das contas e a obrigação de recolhimento ao Tesouro da quantia irregular acrescida de multa. E, finalmente, ante o reconhecimento da nulidade parcial da sentença e por se encontrar o processo de condições de imediato julgamento, manifesto para que a determinação de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 2 meses, em virtude do recebimento dos recursos de fonte vedada de origem não identificada. É o parecer. Eminente desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os juízes da Corte, cumprimento o outro representante do Ministério Público Eleitoral aqui presente, bem como o diretor-geral do Tribunal e seu excelente corpo de servidores. O voto, vou fazer um resumo, senhor presidente, é uma matéria muito simples, aquelas que nós temos examinados reiteradamente. O que diz respeito com a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, com a devida vênia do eminente procurador, não obstante seu brilhantismo, eu rejeito a preliminar, Vossa Excelência sabe, já é matéria conhecida aqui no Tribunal, e eu cito um precedente a respeito do desembargador Silvio de Moraes. O que diz respeito ao mérito, então, superada a preliminar,
eu também estou confirmando a sentença. O partido apresentou documentação listando quem seriam os doadores, CPF e valores. Contudo, a mera declaração não é suficiente para a demonstração da rigidez das contas, sendo necessário que os dados possam ser conferidos em conta bancária. E foi exatamente isso que o partido não fez. Ele juntou meras declarações que não tiveram a comprovação dos documentos. O examinador designado junto à Justiça... Estão me ouvindo, senhor presidente? Deu um probleminha aqui, mas só modificou a tela. Hoje está... Pois não. Pode continuar, por gentileza. O examinador designado pela zona eleitoral analisou toda essa questão da documentação acostada. Eu transcrevo o seu pronunciamento, de modo que, então, o meu voto é exatamente na linha do parecer do Procurador Regional Eleitoral. Eu voto pela rejeição da preliminar suscitada, pela Procuradoria Regional Eleitoral e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Armínio. Presidente, eu não ignoro os precedentes do tribunal a respeito da reforma impégios nesses casos. Mas estava até pelo próprio desembargador Silvio, não é? Autor relator do precedente invocado pelo eminente desembargador Thomson Flores. Eu confesso que quero pensar melhor sobre esse tema, até porque não tenho a reformatio impérios como um princípio absoluto, né? De sorte que eu vou pedir vista, presidente. Embora conheça a jurisprudência do tribunal, embora, em princípio, meu voto seja em acompanhá-la, mas quero pensar melhor. É o mesmo tipo de percepção que me fez retirar a petição de minha relatoria, que seria trazida à sessão de hoje, em que também quero elaborar melhor. O caso da petição, acredito que os colegas viram, era de uma quitação de 2014, mas que foi reconhecido o débito, né? Só que também ali esse mesmo tipo de definição pessoal me fez retirar da sessão de hoje para um melhor exame. Então, rogando mais uma vez o desembargador Thomson Flores, né, eu vou pedir vista para até tomar uma definição mais aprofundada sobre esse tema. Perfeitamente. Eu consulto os demais colegas se alguém irá querer votar agora ou à vista do desembargador Armínio. Só, presidente, permite? Eu claro. Consultaria o eminente desembargador Armínio se tenha já alguma intenção de trazer em alguma data próxima. Tinha, a primeira sessão. Não, porque como eu estou em período... Eu estou em período... Dia 22 agora. Então, eu aguardarei certamente, porque como eu estou em período de saída, se fosse um pouco mais longo, eu votaria agora, mas eu vou aguardar sem dúvida nenhuma. Tenho certeza que trará uma contribuição de excelência para todos nós. Muito obrigado. Perfeito. Os demais aguardam ou alguém quer votar? Eu aguardo, senhor presidente. Eu aguardo, senhor presidente. Aguardo. O vereador Silva aguarda também. Perfeito. Então, após o voto do eminente relator, rejeitando a preliminar e negando provimento ao recurso, pediu vista o desembargador Armínio da Rosa e os demais julgadores aguardarão a vista. Temos o próximo processo da pauta. É um processo, mais dois, são processos administrativos. O primeiro é uma requisição de servidor, uma renovação, é de minha relatoria. E se trata de uma prorrogação de requisição do servidor Roger Soares Lemes, que é para o cartório eleitoral da 60ª zona até o dia 7 de julho de 21. Como todos os pressupostos legais foram atendidos, eu estou votando pelo deferimento do pedido da prorrogação. Consulto os colegas se alguém quer fazer algum destaque ou divergência, se não, podemos... De acordo. De acordo. De acordo. Perfeito. Então,
A requisição de servidor número 0166/91, por unanimidade, deferir o pedido de prorrogação da requisição. O próximo e último processo da pauta também é uma requisição de uma relatoria e se trata de um pedido de requisição do servidor Celso Luiz Freitas, que é assistente de administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no campus de Rio Grande. E a cedência seria para o cartório eleitoral da 37ª Zona Eleitoral de Rio Grande, pelo período de 1 ano. Da mesma forma como o processo anterior, todos os pressupostos legais foram atendidos e o meu voto é pelo deferimento do pedido de requisição. Consulto os eminentes colegas se alguém quer fazer algum destaque ou divergência, se não iremos proclamar como voto unânime. Uma proclamação, presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, deferiram o pedido de requisição. Colegas, com isso nós vencemos a nossa pauta de hoje. Me cumpre anunciar a próxima sessão, que será dia 22 de junho, segunda-feira, às 14 horas. Agradeço a atenção de todos e da nossa assistência que nos prestigiou nessa tarde. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado, colegas. Passe bem, colegas. Um abraço.